Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos para meditar a palavra de Deus. Sermos formados, ter a nossa vida forjada pela força dessa palavra. É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia. Que bom fazermos juntos o estudo bíblico. Nós estamos estudando a segunda carta de Tessalonicenses e Paulo tem nos instruído de uma forma brilhante em relação às questões dos fins dos tempos e ele tem propostas muito assertivas para o nosso caminho de fé. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a nossa palavra, a palavra de Deus, vamos pegar também o nosso caderno de estudos para anotar. É assim que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, nos ensinou. Nós precisamos usar e manejar a Bíblia, mas também o nosso caderno, fazer anotações, isso é importante para que fixe no nosso coração e na nossa mente. O texto que nós vamos estudar é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Vamos ler o texto? Nós, porém, devemos continuamente dar graças a Deus a vosso respeito, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primícias para a salvação na santificação do Espírito e na fé da verdade. Para isso Ele vos chamou pelo nosso Evangelho, alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos, por vossa palavra, por nossa palavra ou por nossa carta. O próprio Senhor Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na sua graça nos amou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, console vossos corações e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Depois de anunciar, a realidade da parousia, da manifestação do anticristo e da vitória de Jesus sobre todo o mal, com o sopro da sua boca, ele aniquilará o anticristo e Satanás. Agora o apóstolo Paulo está nos dando dicas muito importantes em relação à nossa vida moral, à nossa caminhada de fé. E isso diz de santidade. E qual é o entendimento do apóstolo Paulo quando nós o vemos exortar aqui os Tessalonicenses e a nós em respeito de uma vida de santidade? Onde começa essa vida de santidade? Ela começa no batismo, quando é depositada a semente do Deus Santo no coração da criança. Ali já começa o processo da santificação. Na igreja, nós vamos depois viver os sacramentos, a preparação para a primeira comunhão, a confissão, depois o sacramento do crisma, os sacramentos iniciais. E aí, os sacramentos da vida adulta, como aqueles que são chamados ao matrimônio ou à ordem, também na vida consagrada, aqueles que se consagram, que vivem o celibato, e tantas maneiras que nós vamos percebendo essa ação de Deus, essa ação do nosso Deus que nos toca, que nos transforma. E a santificação vem pela vivência sacramental, principalmente da Eucaristia, comungada e adorada, e também da confissão frequente. Por quê? Nós estamos nesse caminho de amadurecimento e de santidade. Paulo vai dizer, nós, porém, devemos continuamente dar graças a Deus a vosso respeito, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Você está fazendo o estudo bíblico agora comigo? Você está me escutando? Você está me vendo? Eu quero dizer uma coisa, Deus escolheu você. Deus me escolheu como primícias para a salvação na santificação do Espírito e na fé na verdade.
Então, não há salvação sem santidade. Esse caminho precisa ser vivido por nós. O caminho da santidade precisa ser prioridade na vida de um cristão. Às vezes eu fico pensando, eu vejo alguns discursos aí, a gente não tem que ficar fixado na moralidade. Claro que não. O cristianismo não é moralismo. O cristianismo é experiência de amor, mas um amor que vai me transformando e vai dando um novo rumo para a minha vida, para a minha existência. E esse novo rumo é o rumo dessa santificação, o Deus que me santifica. E o Vaticano II vai dizer, né, ele pegou um capítulo inteiro da Lumen Gentium, capítulo 5, para dizer que o chamado à santidade é uma vocação universal. E lá no final, no número 42 desse documento, vai estar escrito assim: todo cristão é obrigado a atender à santidade. Então não é uma escolha qualquer, não. É uma obrigação, e sem a qual nós não seremos salvos. Então, para a salvação na santificação do Espírito, a gente precisa pedir o Espírito Santo. Me santifique, Espírito Santo. Santifique a minha mente, o meu olhar, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas atitudes, a minha vontade. Me ajuda a ser santo. E na fé da verdade. Não abrir mão da verdade, acreditar que existe uma verdade absoluta, e essa verdade com V maiúsculo é Jesus Cristo, que existe a verdade da nossa fé. Nós estamos vivendo a ditadura do relativismo, onde nada é definitivo nesse mundo. Tudo fica a cargo da minha escolha. É eu que digo, é eu que falo, o que é certo, o que não é. Na verdade, o mundo que nós estamos, a mentalidade corrompida desse mundo, ela não acredita na verdade e não acredita que existe certo ou errado. Então fique atento, porque isso é disseminado nas escolas, isso é disseminado nas universidades, isso é disseminado na música. Esses dias eu fiquei sabendo de um clipe de uma cantora que aparece lá uma relação sexual. E aí está passando para as nossas crianças. Eles não acreditam que exista verdade, certo ou errado. Essa é a ditadura do relativismo. E quem diz que tem verdade, que tem certo e errado, que existe uma fé, que nós devemos segui-la, essa pessoa é taxada de fundamentalista e deve ser anulada, perseguida. Você está me entendendo? Então, existe uma fé na verdade. Para isso, vai dizer o apóstolo, ele vos chamou pelo nosso Evangelho. Para isso, Deus chamou a cada um de nós pelo Santo Evangelho, a alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa meta, esse é o nosso propósito de vida. Essa deve ser a nossa decisão de cada dia buscar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai chegar um dia que esse acúmulo de glória em nós, vivido, experimentado, buscado, se manifestará na plenitude da glória celeste, no céu. E aí vai dizer Paulo, exortando a mim e a você, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por nossa palavra ou por nossa carta. E aqui existe uma diferença entre nós católicos e os protestantes. Os protestantes é só a Escritura, só a Bíblia. Foi isso que Lutero determinou. Para nós católicos, não. Antes da Bíblia vem a tradição. E Paulo está mostrando exatamente aqui. Guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos. Então existe uma tradição da igreja. E aí ele vai dizer, nós ensinamos por nossas palavras e por nossa carta. Mas existe a sagrada tradição. Coisas que a igreja viveu e experimentou desde o seu nascimento, não é? Até o estabelecimento doutrinal. E aí a igreja ela é edificada num pilar em três pilares: a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério. Você católico, a sua fé ela está edificada na sagrada tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. O próprio Senhor Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na sua graça nos amou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra
e boa palavra. Os tessalonicenses estavam vivendo perseguições por serem cristãos. Eles estavam vivendo provações por serem cristãos. E deixa eu dizer uma coisa para você que faz o estudo bíblico hoje. Não se engane, cada vez mais nós viveremos provações e perseguições por sermos fiéis à fé, fiéis à palavra, fiéis à tradição, fiéis ao ensinamento da doutrina da igreja, a doutrina moral, não abrindo mão. Pecado é pecado, sempre será. Agora, o pecador é amado por Deus. O pecador é chamado a deixar o pecado e a viver com Deus. E Paulo vai dizer que o Espírito, que a presença, o amor de Deus console os vossos corações e vos confirme. Primeiro, temos que fazer boas obras, em toda boa obra. Vos confirme em toda boa obra. Fazer boas obras, obras de caridade. Não olhar a quem. Se a pessoa é ou não é cristã, se ela serve ou não a Deus. Nós temos que amar a todos, fazendo boas obras e também boa palavra. Como tem sido as palavras que saem da nossa boca, o que nós temos conversado nos nossos grupos de WhatsApp, o que nós temos conversado nas nossas rodas de amigos. Cuidado, tem até um salmista um salmo que fala, né? O salmista vai dizer, né, que nós pedindo a Deus que o livre das rodas dos zombadores. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, que sejam palavras de bênção, que edifiquem, que constroem e não que destruam, e não que sejam impuras e que sejam pecaminosas. Confirme toda boa obra e boa palavra. Nós somos chamados a viver essa santidade. E eu quero colocar como mensagem de Deus aqui esse versículo que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 14. Para isso, você pode anotar aí, ele vos chamou pelo nosso evangelho, a alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo 14. E depois eu vou escrever, se você quiser escrever aí, hoje eu faço um compromisso com Deus de lutar incansavelmente pela santidade e buscar, então, um crescimento na fé da verdade. Essa é a mensagem que eu colho para a minha vida. Se você agora se sente também chamado a colhê-la, colha. E a aplicação é exatamente essa, vigilância constante do nosso coração, das nossas atitudes numa busca de santidade, vivendo essa abertura ao Espírito Santo e essa fé na verdade, não nos deixando enganar por nada e por ninguém, depositando o nosso coração na tradição, na Escritura, no magistério da igreja, vivendo esta boa obra e esta boa palavra que o Senhor nos chama a viver. Vamos rezar? Senhor, o Senhor nos convida a um passo cada dia mais determinado na vivência da santidade. E hoje, diante dos ensinamentos que o apóstolo trouxe aos Tessalonicenses e também a nós queremos nos colocar posicionados diante da sua presença, aderindo à verdade absoluta que é o Senhor, mas a verdade da nossa fé católica, fundamentada na sagrada tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Nós não abriremos mão da nossa fé católica. E nos ajude a viver cada vez mais mergulhados nessa fé, cada vez mais desejosos de conhecer os fundamentos da nossa fé. Nos ajude, Senhor Deus, também, pela graça e pelo dom do Seu Espírito, a viver essa santidade, a viver essa vida honesta, santa. Nos conceda essa graça de santidade que também nos faz, ao experimentarmos a santidade do Senhor que nos santifica, nos leva também a tantos outros, a tantos irmãos e irmãs que precisam das boas obras que nós vamos fazer movidos pelo Seu Espírito. Mas também que as nossas palavras sejam palavras boas, abençoadas, que edifiquem, que construam. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa hora, como resultado
do estudo da palavra, nós agora oramos, nós agora suplicamos, nós agora pedimos ao Senhor essa graça. Nós pedimos isso, Pai, no nome do Seu Filho Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, boa obra e boa palavra. Já dá para a gente aí fazer uma meditação durante todo esse dia, se nós estamos aplicando isso, fazendo boas obras e também tendo boas palavras. Isso vai ser um resultado da vida de santidade no Espírito, da fé crescente na verdade, porque esse é o chamado. Esse é o chamado. Nós fomos escolhidos para sermos santos. Nunca se esqueça disso. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.